Os desenhos animados que assistimos na infância têm como um dos intuitos nos distrair e divertir. Afinal, são feitos para criança, não é? Eu lembro de ficar horas e horas na frente da TV esperando o meu desenho favorito. E acredito que o mesmo deve ter acontecido com muitos de vocês. Mas nem sempre esses desenhos eram totalmente inofensivos. Muitos episódios acabavam mesmo traumatizando a criançada. Pensando nisso, nesse vídeo a gente vai conferir então um compilado, de alguns momentos traumatizantes que aconteceram em desenhos animados. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Antes de mais nada, um recadinho do nosso patrocinador, a Blaze. Ele é um site para maiores de 18 anos, então se você tem menos de 18 anos, já pula esse anúncio para minutagem que vai aparecer aqui na tela agora. Lá você tem diversos jogos para você se divertir, se entreter, e de quebra você pode conseguir ganhar uma graninha aí em alguns dos jogos, tá? Lembrando que você pode tanto ganhar quanto também pode perder, tá? Então fique esperto aí, não usa o seu dinheiro que vai fazer falta, Coloca apenas aquilo que você separou para se entreter, se divertir, Tenha responsabilidade, pelo amor de Deus, Pessoal, o jogo que iremos jogar hoje é o Mines. Dos jogos originais da Blaze, esse é o meu preferido. A gente escolhe a quantidade de minas e o objetivo é não clicar em nenhuma delas, senão você perde. Lembrando que quanto mais mina você adicionar, maior é o seu multiplicador. Bom, a gente está com uma banca aqui de 28.947, eu vou colocar 2.000 e escolher 5 minas. Agora é só ir clicando e torcer para abrir somente os diamantes azuis. Vamos lá, então. No primeiro deu bom, no segundo também. Vou tentar pelo menos dobrar o valor que eu coloquei. O terceiro deu bom também, agora o quarto. Vamos tentar mais um. Aí, acho que tá bom, Melhor retirar já. E aí multiplicamos então em 3,2 e a nossa banca ficou com 33.344. Para jogar, basta se cadastrar e fazer o depósito pelo método Pix. Lembrando que o depósito mínimo pode ser de R$1 e agora você também consegue fazer o saque através do Pix também. A Blaze também conta com suporte para que você possa tirar as suas dúvidas, basta você descer até a aba que está escrito suporte ao vivo. E assim que abrir essa caixa de diálogo, você pode digitar sua pergunta caso você tenha alguma. Se você é novo na Blaze e ainda não fez o seu cadastro, na hora de criar sua conta, usa o código aqui do canal chamado Não Adivinho. Isso para você poder ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais do site. Eu considero que os desenhos animados tenham sido a maneira de dar um pouco de paz na vida das mães antigamente, Hoje em dia a gente dá um tablet, um celular na mão da criança e pronto. Já na época o esquema era ligar a TV ou mandar brincar na rua, Não é à toa que a TV Globinho era tão aclamada. Mas por mais que muitos desses desenhos tenham marcado de maneira positiva, alguns deles deixaram memórias não tão legais assim, pelo menos por algum episódio, e deram aquela traumatizada na gente em algum momento. E é isso que a gente vai conferir agora. Gravity Falls. Gravity Falls chegou ao mundo em 2012 e esse é o desenho mais recente dessa lista. Apesar de ter momentos não tão infantis assim, ser considerado já um desenho para crianças um pouquinho mais velhas, ele ainda é visto por muitos pequenos. O desenho se passa em uma cidade estranha e é cheio de mistérios, Obviamente não seria diferente no episódio da segunda temporada, O Mistério da Mansão Noroeste. E é esse que entra nessa nossa lista. Nele é contado a história da família rica da cidade, que é idolatrada por uns e menosprezada pelos mais pobres, a família Noroeste. O negócio começa a ficar estranho quando, enquanto a família rica organiza uma festa para a classe alta, a casa começa a tremer, como se estivesse assombrada. E quem é chamado para resolver? Dipper. Ele vai até na sala, onde toda a assombração está rolando, e lá que o terror infantil acontece. Alguns animais que estão pendurados na parede simplesmente começam a sangrar pelos olhos e pela boca, além de falarem com uma voz de demônio, dando indícios de que tudo estaria acontecendo por algo do passado. Ancient blood and blackened skies, the forest dark shall once more rise. Ancient sin, ancient sin, ancient sin. Dipper acaba conseguindo prender o fantasma no espelho, que conta para ele que na realidade a casa onde os riquinhos estavam fazendo uma festa tinha sido construída pelo pessoal pobre, onde o único combinado era de que teria uma festa anual onde todo mundo poderia participar. A história fica ainda mais macabra quando é dito que enquanto a casa foi construída, uma galera morreu no processo, mas que mesmo assim o acordo não foi cumprido.
O desenho mostra que enquanto rolava outra festa em que os pobres também foram proibidos de participar, foi o dia em que aquele fantasma acabou sendo morto e mostra como ele foi morto durante uma inundação. Acaba que Dipper é enganado e libera o fantasma, que o transforma em uma estátua de madeira, assim como as outras pessoas da cidade. O mais estranho é que no episódio 2 da mesma temporada, um monstro teria falado depois de ser capturado que Dipper teria um final pior do que ele imaginava e que a última forma que ele tomaria era exatamente a forma que ele ficou após liberar o fantasma e ser transformado em madeira. Os produtores desse desenho interligaram direitinho e se alguma criança viu, provavelmente ficou com medo. Coragem, o cão covarde. Eu não sei vocês, né? Mas pra mim, Coragem, o Cão Covarde é um desenho que já traumatizava por si só, né? Não é só um episódio bizarro, né? Assim, todos. Só que uma coisa tem que ser dita, né? E era muito bom assistir ele comendo aquela bolacha recheada, né? E com um copinho de achocolatado, né? E não, pode tentar fazer isso de novo, que aquela sensação de paz, de inocência que você sentia quando era criança, não vai mais voltar. Não! O desenho, que é de 1999 e se passa em lugar nenhum, é muito bom, né? E sempre teve uma pegada meio psicodélica, né? Com um episódio envolvendo monstros, alienígenas e coisas totalmente sem noção. Como, por exemplo, nesse episódio que pra mim foi um dos mais traumatizantes, que é o episódio do demônio do colchão, onde a Muriel, a simpática dona do Coragem, precisa de um colchão novo, e aí ela vai em busca de um, né? Ela compra um que simplesmente acaba sendo possuída por um demônio que veio junto com essa sua aquisição. Não querem ficar comigo? Vocês não querem me dar uma mãozinha? Belo dia, senhores. Eu me caguei. Vale lembrar que apesar de ser do gênero comédia / terror, e no fim tudo sempre terminar bem, o desenho passava pra criançada mesmo, né? Então podemos dizer que é meio bizarro, né? Existem até algumas teorias sobre esse desenho, né? Mas isso é assunto para um outro dia, né? E pra mim, a Muriel, nesse estilão aí meio demoníaca, pra mim com certeza me traumatizou. Cocoricó. A série de 1996 também fez muito sucesso no meio da criançada, né? Sendo um dos grandes sucessos aí dos tempos áureos da TV Cultura. Apesar de episódios leves, descontraídos e engraçadinhos, nem a produção brazuca deixou de dar uma leve traumatizada nas crianças. Eu tô falando do episódio Monstros de Brinquedos, né? Onde mostra os bichos do curral terminando de assistir um filme de terror em que um monstro de palha coloca medo em todo mundo. Tanto que o filme termina e eles já ficam com medo, né? Mas eles vão em busca do monstro em uma pilha de palha na fazenda. Esse monstro surge com uma aparência bem estranha, né? Bem bizarra. Televisão não! Imagine se eu, Alípio, vou ficar com medo de monstro de palha. Para que é. No fim, ele era um espantalho feito por um dos animais para espantar os corvos. Lola, o que você tá fazendo com esse monstro? Não é monstro, Alípio, é só um espantalho. Mas não acabou por aí, o número final do episódio também ficou marcado quando o porquinho bebê da fazenda, né, simplesmente é amaldiçoado pelo tal espantalho, sendo impedido de chamar a sua mãe durante um número musical ali do fim do episódio, né. E se nessa hora acordasse o monstro da palha, querendo me assustar? Então, esse porquinho cantando, e assim, não chega a ser assustador, mas a letra da música em si é um negócio meio, acho que meio macabro mesmo, porque é ele falando que ele não conseguia falar, né, que ele não conseguia chamar a mãe dele, cara. Isso é meio assustador se eu for parar pra pensar, você sendo uma criança, né, imagina a criança assistindo e pensando que ela poderia ser amaldiçoada, que ela não conseguia chamar a mãe dela, cara. Isso, a gente tem que entrar na mente agora de uma criança assistindo isso, tá, galera? Não adianta você estar com 30 anos nas costas, ver isso aí, você vai falar, mas não tem nada a ver, mas lembra, na época, ali, 6 anos de idade, 7 anos de idade assistindo isso daí. Se eu quisesse chamar minha mãe, a canção não me deixava. Aliás, eu tenho um amigo, né, que quando a gente fala de desenho, sempre diz que ele tinha medo do bizarro monstro de palha. E aí, você lembra desse episódio? Ei Arnold.
O desenho de comédia também de 1996 que conta a história de um garoto de 9 anos chamado Arnold. Não teve só momentos de comédia em seus episódios. E o episódio Pausa na Amizade pode mostrar isso. Apesar de ser um breve momento que aparece no desenho, essa cena que vamos mostrar pode ter deixado alguém perturbado por um bom tempo. Nesse episódio, o Arnold e seu amigo vão trabalhar juntos na floricultura do tio de Gerald. Lá, o amigo de Arnold acaba se tornando o seu superior, fazendo com que a amizade deles seja abalada. Mas o que realmente deixou a cabeça de muitas crianças em choque na época foi quando o protagonista acaba sonhando com o futuro, onde ele e seu amigo ainda não estavam se falando, e no meio desse sonho o avô de Arnold aparece, meio que se desfazendo e com uma aparência e maneira de falar bem diabólica e amedrontadora. Happiest day of my life is when we stop talking to each other. Oh, what did I tell you, short man? Sendo suficientemente capaz de ficar na memória da criançada até chegarem na fase adulta. As Meninas Superpoderosas. A animação de 1998 foi um dos desenhos queridinhos em meio à criançada. Por se tratar de heroínas da cidade de Townsville, era bem comum ter alguns monstros durante os episódios. Inclusive, alguns personagens que sempre estavam presentes já eram meio assustadores, como, por exemplo, aquele demônio lá, e também a Gangue Gangrena. Mas um episódio que marcou por um momento um tanto quanto estranho foi o episódio do Demônio da Velocidade. O episódio começa tranquilo, mostrando as meninas tirando férias de todas as suas responsabilidades nas Bahamas. Elas decidem apostar uma corrida da escola até a casa, porém vão tão rápido que acabam indo para o futuro. Um futuro que elas não estavam para defender a cidade. É um universo alternativo, O lugar tá todo estranho, quando eles chegam em casa, tudo piora. Elas se deparam com um professor tentando criar outras meninas superpoderosas, estando de forma bem clara, mentalmente abalado. A cidade foi destruída, o professor estava louco, o prefeito morreu e a senhorita Belo estava totalmente 13 das ideias também. A professora se sentia culpada por ter dado férias para as meninas e a população culpava também mais ainda pela situação da cidade. You weren't here to protect us. You weren't here. It's your fault. Your fault. Enfim, tudo tava uma desgraça, A aparência de todo mundo tava todo mundo bem acabado mesmo. E o culpado de todo foi exatamente o demônio, Ele, que de acordo com o próprio, a cidade foi para o inferno quando as meninas aceleraram indo para o futuro, consumindo assim a energia da cidade, se tornando um demônio mais forte, fazendo com que as meninas não tivessem força o suficiente para derrotá-lo. No fim do episódio, as meninas conseguem voltar para o passado e decidem não tirar mais férias e ficar na cidade mesmo. Mas já imaginou a reação das criancinhas vendo um episódio tão pesado assim? Bom, agora eu quero saber de vocês, qual outro episódio que você lembra que foi traumatizante para você que faltou nessa lista? Comenta aqui embaixo que a gente faz uma parte 2. Lembrando que temos vídeo todos os dias no canal, então se inscreva, ativa o sininho aí para receber os vídeos. Até o próximo. Tchau!